Salvadorianos, beleza? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vai ser o primeiro vídeo de uma saga que eu ainda pretendo trazer para o canal. Saga essa totalmente inspirada nos vídeos de especial do Zangado, youtuber que me cativa. Youtuber esse que eu acompanho desde criança e que é uma das diversas inspirações que eu tive para criar esse canal. O vídeo de especial de hoje vai ser a respeito de Alice no País das Maravilhas, universo literário esse, na qual eu conheci quando eu era bem jovem e que até hoje continua sendo o meu conto de fadas favorito, por tratar temas que eu acho muito interessantes e que também fazem parte da minha personalidade como um todo. E antes de começarmos o especial, gostaria de dizer que esse é um tipo de vídeo que eu pretendo trazer mais vezes para o canal, falando sobre universos literários, universos dos jogos, criadores e tudo mais, toda aquela informação que vocês precisam e merecem saber. Então já vai deixando o seu like, bem como o seu compartilhamento e comentário, que são muito importantes, e ativem o sininho porque são vídeos novos de segunda a sexta e eu tenho total certeza de que vocês não vão querer perder. Dito isso, vamos começar. Não dá para falar sobre Alice no País das Maravilhas sem falar sobre o seu criador. Esse que teve uma vida minimamente comum, mas que também viveu cercado de diversas polêmicas, sendo uma dessas uma que envolvia crianças, mas que eu vou falar ao longo do vídeo. Charles Lutwidge Dodson, nascido em 27 de janeiro de 1832, lá em Daresbury, uma cidade pequena que fica no condado de Cheshire, na Inglaterra. Filho de um reverendo anglicano, ele teve uma infância minimamente comum, sendo o terceiro de 11 irmãos. Como diria o nosso querido Síndrome dos Incríveis, os pais dele não tinham televisão em casa. Porém, desde muito cedo ele acabou mostrando bastante aptidão para matemática e principalmente para escrita. Mas isso veio com alguns detalhes negativos em sua vida também, já que ele carregava algumas marcas físicas e emocionais, como por exemplo a gagueira, algo que acabou acompanhando por toda a vida e que consequentemente o tornaria uma figura reservada, deixando ele mais à vontade com crianças do que com adultos. Já começa estranho a partir dessa parte, mas vocês vão entender como isso mais tarde acabou causando uma polêmica enorme. Sobre sua educação, que claramente foi bastante rígida, principalmente destacando o reflexo da posição do seu pai na igreja, tempos mais tarde ele acabou ingressando em Oxford, onde se destacou como um matemático brilhante, não demorando muito para que fosse nomeado professor na Christ Church, uma das faculdades mais prestigiadas daquela universidade. Mas apesar da fama como escritor, Carroll foi durante a maior parte da sua vida um professor de matemática. Até mesmo se você quiser começar a escrever, você precisa ter uma faculdade de alguma coisa, publicando assim artigos, manuais e livros didáticos sobre lógica e álgebra. Seus textos eram profundamente respeitados, embora muitas vezes considerados excessivamente formais. Porém, além disso, tinha grande interesse em lógica simbólica, enigmas e quebra-cabeças matemáticos. Veio a essa que logicamente mais tarde refletiria em sua literatura, especialmente Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, que são cheios de jogos de palavras, paradoxos e raciocínios que aparentemente são absurdos, mas que profundamente são bastante estruturados. Até que em 1865, onde Carroll finalmente se eternizou na história da literatura ao publicar Alice Adventures in Wonderland, obra essa que nasceu de uma história improvisada para entreter as três filhas de Henry Liddell, um dos reitores da Christ Church, que foi durante o passeio de barco, onde entre essas meninas estava Alice Liddell, que inspirou a personagem principal da obra. Sendo um sucesso imediato e conquistando crianças e adultos, a sua continuação, Through the Looking Glass and What Alice Found Here, ou trazendo para o bom velho português, Através do Espelho, ou E o que Alice Encontrou por Aí, este publicado em 1861, solidificou seu nome como um dos maiores escritores da literatura fantástica, inspirando diversas obras que serão referenciadas mais tarde nesse vídeo. Porém, além de Alice, Carroll escreveu outras obras, como The Hunting of the Snark, um poema que tinha características nonsense, e Sylvie and Bruno, que, embora menos populares, revelaram seu talento literário único. Mas antes mesmo de começar a escrever, Lewis Carroll ele já era representado na sociedade britânica, porque em 1856 ele começou a praticar fotografia, que era uma das suas diversas paixões, mas que ele não tinha tanto interesse no começo. Rapidamente se tornando respeitado como um dos pioneiros da arte, ele tinha um estilo na qual fotografava adultos famosos da época como Alfred Tennyson e Dante Gabriel Rossetti, mas também crianças.
E é aí que entramos na parte mais polêmica de toda a sua vida. Porque grande parte das discussões em torno de Carol gira em torno do seu relacionamento com meninas, especialmente Alice Liddell, essa que foi a referência principal para suas histórias fantasiosas. E como dito anteriormente, ele tinha uma proximidade muito marcante com as crianças e dedicava a elas muitas das suas histórias, cartas e até fotografias. E entre seus diversos retratos, vários eram de meninas em poses consideradas inocentes na época, mas que à luz dos padrões atuais levantam questionamentos. Muitas pessoas criam essa ideia de que ele era um predador, o que de fato pode ser considerado hoje em dia, mas que antigamente era algo normal. Lembrando, não estou romantizando ou diminuindo o peso de que isso tem. Estou apenas explicando que na época algumas dessas fotos, alguns desses estilos eram formas artísticas completamente normais aos fotógrafos da época. Também diversos registros de que ele chegou a fotografar crianças parcialmente vestidas ou mesmo nuas, sempre com a permissão dos pais. Algo que naquela era vitoriana era, em certos círculos artísticos, visto de forma diferente da atual, como eu expliquei anteriormente. Sendo esse um dos diversos motivos porque biógrafos levantam suspeitas sobre as possíveis inclinações pedófilas que ele tinha. Contudo, não existe evidência concreta ou acusação formal que comprove tais intenções. Parte dos estudiosos argumenta que Carol vira a infância como um estado ideal de pureza e inocência, sem conotação sexual alguma, o que estaria em sintonia com algumas correntes artísticas da era vitoriana. Novamente, sem tirar a gravidade da situação, o que claramente é uma coisa errada aos olhos de hoje, mas que antigamente muita coisa que era errada era considerada normal. Sendo um outro ponto polêmico em sua vida foi o afastamento súbito da família Liddell em 63. Razões exatas são misteriosas até hoje, já que páginas do seu diário pessoal foram arrancadas por familiares após sua morte, alguns chegando até a sugerir que poderia estar ligado a sentimentos inapropriados por Alice ou desentendimentos pessoais. Mas apesar de todas as polêmicas, Carol continuou publicando textos matemáticos, poemas e mantendo sua carreira acadêmica até o fim da vida, falecendo em 14 de janeiro de 1898 aos 65 anos, vítima de uma pneumonia e deixando para trás um legado literário imortal. História essa na qual todo mundo já está cansado de conhecer e que até hoje é o meu conto de fada favorito. E ainda assim, anos após a publicação dos livros de Carol, a história de Alice já havia ultrapassado os limites da literatura e se tornado parte do imaginário coletivo. Não demorando muito porque o cinema, a mais nova arte da época que estava caminhando seus primeiros passos ali, buscasse recriar esse universo fantástico, sendo na Casa do Rato, os estúdios Disney, que ela ganharia sua primeira adaptação e muito provavelmente a sua imagem mais conhecida. O projeto de adaptar Alice no País das Maravilhas para animação começou muito antes de 1951, para vocês terem noção, ano do seu lançamento. O Walt Disney, que descanse em bom lugar, demonstrava interesse pela obra desde a década de 1920, quando produziu curtas de animação misturados com filmagens reais, como a série Alice Comet. Contudo, a ideia de uma longa-metragem animada baseada em Carol enfrentou muitos obstáculos, sendo um desses o texto original, que era repleto de diálogos absurdos, paradoxos e situações não lineares, o que era bastante difícil de adaptar para uma narrativa tradicional, ficando por anos em desenvolvimento e passando por diferentes versões de roteiro e até testes de arte. Até que em 1951, dia 26 de julho, a Disney lançou Alice in Wonderland, filme esse que combinava elementos de Alice Adventures in Wonderland de Through the Looking Glass, criando uma adaptação visualmente deslumbrante, mas com a liberdade criativa em relação aos textos de Carol. Porém, apesar da qualidade técnica da animação, as cores vibrantes, personagens memoráveis e canções marcantes, a recepção inicial foi morna, porque a crítica considerava o filme bastante fragmentado e sem a emoção típica das produções Disney na época. Estamos falando de uma época que a Disney estava produzindo animações de alto nível, como Branca de Neve. Mas curiosamente, nas décadas seguintes, Alice no País das Maravilhas ganharia uma nova vida, porque durante o ano de 1960 e 1970, em meio à contracultura e ao movimento psicodélico, movimento esse que visava criar obras cada vez mais irreais e até oníricas, a animação passou a ser vista sobre outra ótica, por causa da sua estética surreal, diálogos nonsense e personagens excêntricos que encontraram um eco em uma geração que buscava experiências visuais e mentais além da realidade. A partir daí, o filme acabou se tornando um clássico cult, ganhando exibições regulares em universidades, sessões de cinema alternativas e mais tarde em home video. Hoje, sendo uma das animações mais icônicas da Disney,
lembrada não apenas por sua beleza, mas também por sua ousadia narrativa. O que é muito engraçado de se imaginar, se caso esses críticos estivessem vivos nos dias de hoje e vissem o que a Disney se tornou, eles teriam visto Alice de outras formas. Teria colocado muito provavelmente como sendo um dos melhores filmes de todos os tempos, porque a Disney hoje, pura nojeira, só produzem lixo. Mas enfim, não é de se esperar que o universo de Alice acabasse ultrapassando os limites do cinema da Disney e criando uma estética única, além de simbologias e causando um impacto cultural em diversas obras inspiradas, sendo uma das diversas obras inspiradas pelo conto de Alice, sendo Matrix. Sim, Matrix. Filme esse que pega diversos elementos da história de Carol e coloca em um universo de ficção científica onde as máquinas dominaram os humanos. Todo mundo sabe as referências que o filme tem às obras originais de Carol, ganhando até mesmo uma adaptação em live action em 2010, dirigida pelo lendário e saudoso Tim Burton. Pessoa essa que acabou criando uma versão diferente da história, porque ele não queria adaptar a história original em live action, mas que trouxe uma narrativa onde Alice, anos mais tarde de seu encontro no País das Maravilhas, acabou voltando, agora adulta, e tendo que lidar com uma ameaça que envolve uma profecia do Jaguar Dart, criatura essa que também foi referenciada em um dos diversos contos de Carol. Filme esse que foi bastante elogiado pela crítica pela sua produção narrativa e também pela sua estética única, bem como a trilha sonora e a atuação dos atores do filme, sendo uma dessas atuações do Johnny Depp, incrível e perfeito, como sempre, fazendo o Chapeleiro Maluco, que até hoje é a referência principal desse personagem. E finalmente chegando no mundo dos videogames, a obra inspirou essa que seria uma das adaptações mais diretas e estranhas do universo de Alice no País das Maravilhas, que seria American McGee Alice, lançado em 2000, que acabou transformando o País das Maravilhas em um mundo sombrio e gótico, mudando toda a história clássica e fofa e estranha da Alice para algo mais cruel e até mesmo mais pesado. Mas antes de começarmos a falar sobre eles, temos que voltar aos primeiros jogos baseados em Alice in the Wonderland, sendo uma das primeiras adaptações que surgiram ainda nos anos 80 e 90, em plataformas como Commodore 64, ZX Spectrum e PC. Sendo jogos mais simples, muitos no estilo de aventura em texto ou com gráficos muito rudimentares, estilo point and click, e com jogos mais voltados a atividades para crianças, pois nessa época a intenção era transportar o jogador para cenários fantásticos da obra. Não tinha muita inovação de jogabilidade e as experiências eram bastante curtas, voltadas, novamente, ao público infantil, explorando puzzles básicos e pequenas aventuras lineares. Porém, tudo mudaria no ano 2000, quando a Rogue Entertainment, em parceria com a EA Games, na época em que a EA lançava jogo bom e não focava só em jogos de esporte, como aquela coisa nojenta do FIFA, lançou American's McGee Alice para PC. Jogo esse que representava uma releitura sombria da obra, colocando Alice em um hospício após perder sua família em um incêndio, na qual seu retorno ao País das Maravilhas acabou acontecendo de uma maneira muito mais distorcida, com criaturas grotescas e cenários decadentes. Como eu falei anteriormente, ela foi uma releitura mais bizarra de toda a história clássica que a gente conhecia, o que agradou certa parte o público, mas que a crítica não aprovou muito no começo. E vendo hoje em dia, American's McGee Alice envelheceu bem mal, porque os gráficos, além de serem bastante datados, a Alice andava como se estivesse toda cagada. Era toda quadradona, andava lentamente e o combate não funcionava tão bem, apesar de hoje em dia ser considerado um clássico cult. E ainda sobre a sua jogabilidade, ela seguia o estilo de ação em terceira pessoa, com elementos de plataforma e combate, na qual a Alice empunhava armas excêntricas, como a clássica faca de cozinha, que já é vista no jogo que viria mais tarde, mas que teve sua origem aqui, e um baralho de cartas cortantes. Mas o destaque, no entanto, estava na atmosfera gótica e no design artístico, que transformava a inocência do conto original em uma jornada psicológica perturbadora. Porém, apesar de não ter sido um fenômeno de vendas, o jogo conquistou um público fiel e virou obra cult, novamente, como eu tinha dito anteriormente, consolidando American McGee como o criador de uma das versões mais marcantes de Alice. Eu cheguei a tentar jogar esse jogo há um tempo atrás, mas não consegui. Ele era bem travadão e não funcionava tão bem. Acabou me estressando mais do que me divertindo e eu dropei ele. Esse jogo, inclusive, ele tá de graça no Alice Madness Returns. Se você joga no Game Pass, você pode jogar o clássico também. E vale a pena se você tiver mais paciência do que eu. Mais de uma década depois, em 2011, chegava nas plataformas de PC, Xbox 360 e PlayStation 3
Alice Madness Returns, desenvolvido pela Spice Horse e publicado pela Electronic Arts. Sendo esse um jogo que era uma sequência direta, expandindo ainda mais a narrativa sombria de America's McGee. Jogo esse que inclusive eu joguei aos meus 10 anos de idade, e o que mais me aprofundou e aumentou o meu amor por esse conto. Até hoje eu gosto muito e tá no meu top 10. Alice Madness Returns é um jogaço. Inclusive até uma das diversas tatuagens que eu quero fazer é sobre esse jogo. Sobre sua história, ela continua os eventos do primeiro jogo, na qual Alice é libertada do hospício e passa a viver em um orfanato em Londres, mas ainda é atormentada pelas memórias do incêndio que matou sua família. Porém, no momento em que isso acontece, a linha entre a realidade e o país das maravilhas acaba borrada, e cabe ao jogador explorar novamente esse mundo distorcido para desvendar segredos e descobrir a verdade sobre sua tragédia pessoal. Esse jogo ele trouxe um foco maior no passado da Alice, o que causou todos aqueles problemas que viriam a ser explorados no Alice McGee e agora no Madness Returns, de uma maneira muito única, na qual diversos coletáveis contam um pouco mais a respeito da história, pontos de vista diferentes das pessoas que cruzaram o caminho da Alice e da família Liddell, de uma maneira surreal. Era muito interessante você ir atrás dos coletáveis e entender um pouco mais sobre a visão que as outras pessoas tinham do caso da Alice. Porque muitas delas, apesar de culparem ela pelo incêndio da casa, outras a viam apenas como uma vítima disso tudo. E um reflexo de toda essa destruição da mente da Alice e também do próprio País das Maravilhas é mostrado direto nos primeiros minutos de gameplay, porque logo na primeira cinemática do jogo nós vemos ela numa espécie de sessão terapêutica hipnótica feita pelo seu psiquiatra, Dr. Angus Bambi. Doutor esse que trabalha num orfanato na qual Alice trabalha também. Após a sessão, ela sai de dentro do orfanato e começa a vagar pelas ruas essas que têm designs bem interessantes, todos da época vitoriana, lembrando uma Londres bem antiga. Ela começa a seguir um gato que ela vê por ali, referência a ela seguir o Coelho Branco no começo das histórias da Alice no País das Maravilhas, na qual ela vai parar em um beco sem saída. E lá ela começa a ter visões e também ter alucinações do Jaguardart, criatura essa que novamente foi referenciada em um dos diversos livros do Carol e que foi um dos bosses do primeiro jogo, fazendo com que depois ela acabe falando com uma das personagens que fizeram parte ali da história dos seus pais, fazem parte de toda essa trama trágica, na qual ela acaba sendo levada para o viveiro de pombos dessa mulher, e lá ela tem mais uma alucinação, e é a partir daí que o jogo começa, porque ela cai num buraco e vai parar no primeiro mapa, que é The Vale of Tears, ou o Vale das Lágrimas, referenciando o primeiro momento em que ela cai no País das Maravilhas e tem toda aquela história dela chorar e inundar o lugar que todo mundo já conhece. Sobre a sua jogabilidade, ela mistura elementos de ação, plataforma e exploração. A Alice pode pular, pode desviar, tem pulo duplo, pode planar, pode bloquear, pode dar parry. E, inclusive, ela tem um arsenal bem grande de armas para ser usadas, como a Vorpal Blade, sua faca, o Pepper Grinder, ou moedor de pimenta, que serve como arma de longo alcance para ela, o Hobby Horse, sendo esse uma arma utilizada para ataques pesados, e no final o Bully de chá, que serve como um lançador de granadas, onde você segura e lança bombas de chá, como o próprio nome sugere. O que uma coisa muito interessante são os designs das próprias armas, né? Porque os designs eles são coisas, são parte do elemento natural de todo o conto. Ele combina com toda uma ambientação essa que também é muito linda. A própria Alice, ela tem um design muito bom, misturando um estilo mais gótica, lolita, com algo um pouco mais brilhante, vamos dizer assim, já que cada fase, cada mundo, o seu vestido muda, e cada vestido tem um design melhor que o outro. Parece a Barbie falando desse jeito, mas é a minha visão sobre a coisa. A própria Alice é uma personagem muito bonita fisicamente, sendo um dos melhores designs que eu já vi da própria personagem, e um dos mais conhecidos também. E ainda sobre o cenário, que são um espetáculo à parte, cada fase do jogo, como dito anteriormente, traz uma estética única e simbólica, indo desde jardins retorcidos até mares infestados e casas de boneca com brinquedos quebrados, lembrando bastante a casa do Sid, lá do Toy Story 1, fazendo com que o design misture elementos vitorianos com surrealismo e terror psicológico, criando uma identidade visual inesquecível. Nós temos vales, nós temos fábricas, nós temos castelos, nós temos diversas áreas que remetem a todo o conceito já conhecido sobre as histórias da Alice.
Além disso, a trilha sonora que pra mim continua sendo uma das mais bem feitas na história dos jogos, não é à toa que Alice Madness Returns está na minha lista, no meu top 10 dos melhores jogos que eu já joguei na vida, porque todas as músicas foram compostas por Jason Tai, contribuindo imensamente para a atmosfera. Nós temos trilhas etéreas, melancólicas e perturbadoras que acompanham cada ambiente, com um uso bem grande de violinos. Instrumento esse que era muito comumente usado na era vitoriana. Era essa que o jogo se passa. O que não só acompanha o jogo, mas que também acaba se tornando parte da experiência emocional que ele traz. Sobre a sua recepção, ela foi bem positiva, com elogios para a arte, atmosfera e criatividade do mundo apresentado. Muitas das críticas caíram sobre a repetição da jogabilidade, porém isso não impediu que o título se tornasse um marco cult, lembrado até hoje como uma das versões mais ousadas e artísticas já feitas de Alice no País das Maravilhas. O que, novamente, fez com que eu me apaixonasse mais ainda por esse mundo. Esse jogo me prendeu bastante. Na época em que ele lançou, eu ainda não tinha meu videogame. Mas quando eu comecei a jogar, eu era viciado. Quase que eu tinha um hiperfoco nesse jogo. Sabe? Era muito doido, eu achava tudo muito curioso e legal. Mas infelizmente nem tudo são flores. Porque o jogo ele teria uma sequência chamada Alice Asylum, mas que acabou sendo cancelada após anos de tentativas da American McGee em financiar o projeto. Como se a EA fosse fazer alguma coisa de qualidade depois dessa época. Nós tivemos jogos incríveis, como Dead Space, Alice Madness Returns, Battlefield e muitos outros que quebravam a barreira e deixavam a EA mais respeitada, que hoje em dia já não é tanto, já que ela só sabe fazer FIFA e de vez em quando algo para agradar, como o remake do próprio Dead Space 1. Mas ainda assim, a série acabou deixando sua marca, porque os jogos da Alice provaram que um conto infantil podia ser reinterpretado em uma narrativa de terror psicológico, explorando temas como luto, trauma e ansiedade, tudo através da lente de um mundo fantástico que já fazia parte da cultura popular. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falar sobre esse tema é muito importante para mim, porque esse jogo não só marcou boa parte da minha vida, como também foi essencial para diversos gostos que eu fui ter consequentemente, e também por ser parte de uma obra que eu admiro bastante e eu gosto muito. Foi bem interessante, deu um pouquinho de trabalho fazer esse vídeo, por isso peço que vocês deixem o seu like, bem como o seu compartilhamento e o seu comentário. Peço também que vocês divulguem e me ajudem a crescer cada vez mais aqui no YouTube para a felicidade de vocês. Dito isso, fiquem todos bem e até a próxima.